Boa tarde, meu nome é Matheus Magalhães, eu sou integrante do Grupo 8 de Farmacologia e hoje a gente vai apresentar o seminário e a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento da farmacologia e sobre a questão da relação da farmacologia com as outras áreas de conhecimento, como a bioética, a química, a biomedicina. Então, de primeira, para seguir numa ordem cronológica, é, é possível falar que em 1550 a.C., existia um papiro, que é o papiro de Ebers, que são os primeiros registros da medicina egípcia, com fórmula e procedimento cirúrgico combinado com conhecimentos médicos e mais 700 fórmulas mágicas, porque nesse período o mundo místico e a pseudo e a inicial ciência eram tudo muito misturado. Já em 1500, o papiro de Ed Smith era um papiro que continha conhecimento da medicina egípcia e considerado o mais antigo tratado de cirurgia traumática. Já em 1500, entre 1500 e 1700 de 1500 a.C. a 1700, num período de mais de 3 milênios, constam poucos registros de conhecimentos inovadores. Prevaleceu neste longo período de tempo a combinação de conhecimentos da medicina da região e bruxaria para o tratamento de enfermidades. Em 1700, a partir do século XVIII, prevaleceu na Europa a medicina com base de produtos naturais. São dessa época que o registro organizado das plantas medicinais e a descrição de seus efeitos terapêuticos foram registrados pela primeira vez. Já em 1786, Edward Jenner realiza o primeiro processo de imunização contra a varíola, estabelecendo as bases da terapia preventiva para outras enfermidades, por meio da técnica de vacinação, e assim representando o desenvolvimento da farmacologia. Então, aqui, já em 1850, marca a era dos patentes nos Estados Unidos e a criação do primeiro laboratório farmacêutico com a produção de escala industrial de medicamentos. Já em 1906, foi promulgado nos Estados Unidos a lei que criou a FDA, Food and Drug Administration, disciplinando registro de determinados critérios e qualidade de medicamentos disponibilizados à população. E em 1938 foi promulgada a segunda lei que reformulou a FDA, introduzindo o aperfeiçoamentos. Já entre 1945 e 1965, período conhecido como Idade Dourada das Descobertas, quando inúmeros fármacos foram obtidos por diferentes processos tecnológicos, síntese química, extração, fermentação, etc., colocando à disposição da população uma extrema gama de medicamentos, tais como sulfas, antibióticos, esteroides, antipasmódicos e remédios também cardiológicos, etc. Agora, pulando um pouco para outra data, em 1977, surge na Europa e na América do Norte a nova disciplina que é chamada de farmacovigilância. E ela tem o intuito de, como o nome já diz, de uma vigilância em questão dos fármacos. E ela foi imediatamente assimilada pela Organização Mundial da Saúde para avaliar as reações adversas aos medicamentos. Em 1980, novos avanços farmacêuticos incorporados ao conhecimento da farmacocinética para determinar a biodisponibilidade e a bioequivalência dos medicamentos, isso em 1980. Então, aí, nessa linha que eu consegui criar, a gente pode ver que a farmacologia foi avançando de acordo com o tempo e com o surgimento de novas pesquisas, também como vai ser citado no futuro,
por um dos colegas, a química também favoreceu, como a bioética, a biomedicina, a questão da extração também é muito importante, da síntese química, como foi citado por mim a priori, são fatores que levaram ao desenvolvimento e ao conhecimento de novos fármacos, assim como sua ação no corpo humano. Olá, meu nome é Rômulo Machado. Agora a gente vai falar sucintamente sobre a parte que se relaciona com a química. Então, ela se relaciona em como o fármaco é produzido e purificado. Hoje são necessários um controle rígido sobre, principalmente, a seleção de matérias-primas, a manipulação dos ingredientes, a compressão, ou o outro nome, que é encapsulamento, o controle de qualidade, e como a distribuição dos medicamentos é feita. Em relação aos processos de separação de mistura, como a destilação e a separação de alcanos, eles vêm sendo amplamente aplicados e são cruciais na purificação, na obtenção de vacinas e na produção de medicamentos, por exemplo. É muito importante também citar a relação entre a composição molecular com a farmacocinética e a farmacodinâmica. De maneira breve, a farmacocinética é o ramo da farmacologia que estuda os processos de absorção, distribuição e biotransformação, excreção dos fármacos. E a farmacodinâmica é o ramo da farmacologia que estuda os mecanismos de ação e os efeitos fisiológicos dos fármacos. Nesse contexto, associando os conceitos abordados, a fórmula química do medicamento muda o tempo, forma de absorção e de metabolização dos fármacos. Consequentemente, assim, ter um processo com um controle rigoroso de produção e purificação de cada medicamento é crucial para manter a qualidade, por exemplo, e a eficácia de cada medicamento. Um exemplo muito claro disso, de como a química afeta a eficácia da terapêutica, é a talidomida. Essa substância é usualmente utilizada como medicamento sedativo, anti-inflamatório e hipnótico. Devido aos seus efeitos teratogênicos, essa substância deve ser principalmente evitada durante a gravidez em mulheres que podem engravidar, porque pode causar uma formação ou ausência de membros no feto. Porém, lá no meado do século XX, ele era amplamente utilizado para mulheres com enjoos matinais. Isso levou a diversas crianças a nascer com malformações congênitas. Assim, a talidomida é um derivado do ácido glutâmico e estruturalmente contém 2 anéis de amida e um único centro quiral. Esse composto existe na forma de mistura equivalente, são os 2 isômeros, o S e o R, que se interconvertem rapidamente nas condições fisiológicas. O enantiômero S está relacionado com as propriedades dos efeitos teratogênicos da talidomida, enquanto o enantiômero R é responsável pelas suas propriedades sedativas. Esse foi um exemplo prático e histórico onde foi possível observar a extrema importância do controle da fabricação dos fármacos. E agora vamos passar para o próximo tópico. Boa tarde, gente. Meu nome é Patrick. Eu vou falar agora sobre a correlação dos avanços terapêuticos e de medicamentos no contexto da bioética. Bom, o avanço das instituições fiscalizadoras é fundamental para a consolidação da bioética no campo da ciência. A gente tem como exemplo a criação da Anvisa e da Food and Drugs Administration, a FDA, nos Estados Unidos, que é o seu equivalente. Essas instituições são públicas e federais e são fundamentais para a aprovação de medicamentos seguros para a saúde da população em geral. Elas também são muito importantes para avaliar os métodos científicos empregados nos experimentos e um exemplo disso no contexto histórico é a
a talidomida nos Estados Unidos, que foi barrada por muitos anos porque os experimentos tinham critérios duvidosos e futuramente ela foi descartada como terapia por causa em grávidas, né, por causa dos seus efeitos teratogênicos. Outro braço importante da bioética são os comitês, né, de bioética, no contexto do desenvolvimento de experimentos científicos. Isso varia, claro, de país para país, cada país tem seu comitê de bioética, e são bem questionáveis de alguns países, pois a forma como você, por exemplo, anestesia os animais no experimento pode afetar os seus resultados, e por isso alguns comitês de bioética de alguns países, eles aceitam métodos não muito humanizados para tratar animais. E isso tudo é muito importante para a criação para o desenvolvimento de medicamentos e terapias, né? Porque tendo uma instituição fiscalizadora, os métodos empregados são bem mais consolidados e seguros. Olá, meu nome é Lucas. Eu vou falar um pouco sobre a botânica. Em relação à botânica, vale salientar a importância da fitoterapia. Esse termo, fitoterapia, significa o tratamento de uma doença mediante o uso de plantas. Elas podem ser usadas em natura, comidas ou em chá, cataplasma ou em cápsulas e comprimidos, em que há uma identificação e purificação de princípios ativos encontrados nessas plantas. Por exemplo, no caso da valeriana, que é uma planta medicinal, existem os valepotriatos, que são usados como calmantes. O uso dessas plantas medicinais é realizado há muito tempo. 400 a.C., Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, já recomendava mastigar a casca de salgueiro para aliviar dores em geral, e chá da folha de salgueiro para aliviar dores em partos. Mas por mais que exista o uso milenar dessas práticas, elas não podem ser consideradas somente como questões culturais ou tradições de povos, e sim como ciência. Existe a Associação Brasileira de Fitoterapia, e para que esses fitoterápicos sejam validados e tenham essa utilização em massa, precisa haver uma segurança e testes em formas de levantamentos etnofarmacológicos, documentações técnico-científicas, em ensaios clínicos fase 3. Isso tudo confirma que esse uso de plantas medicinais e de fitoterápicos são vias alternativas de tratamento e de terapêuticas, mas tem uma importância fundamental na farmacologia e no tratamento atual. Olá, eu sou o Vitor Linhares. Vou dar prosseguimento aqui discutindo a relação que existe entre a farmacologia e a biomedicina. Vamos entender um pouco disso. A gente vai falar que a biomedicina é o quê? É uma área da ciência que ela atua entre a biologia e a medicina, por meio da pesquisa de doenças humanas e também de elementos ambientais. O desenvolvimento dessa envolve a compreensão tanto das causas quanto das consequências, dos males ali e das doenças com a saúde populacional. Então, cabe à biomedicina também desenvolver mecanismos novos para alcançar o diagnóstico e também um aprimoramento de descobertas. Por outro lado, o avanço cada vez mais acelerado da farmacologia, principalmente devido ali ao desenvolvimento de novas tecnologias a todo momento, as ciências biomédicas, elas acabam tendo que atuar no sentido de também estudar esses efeitos bioquímicos e fisiológicos dos novos terapêuticos e medicamentos e fármacos que vão sendo desenvolvidos, o que acaba criando ali uma relação bem importante de dependência e evolução entre ambas áreas, das ciências biomédicas e da própria farmacologia. Então, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Lacerda e com esse resumo da relevância e da coerência entre essas várias áreas de conhecimento e os avanços da terapêutica
e da farmacologia, nós esperamos ter dado uma certa aprofundada no conhecimento. Quando nós pensamos sobre a evolução do fármaco, da farmacologia como um todo, como uma ciência, nós permitimos pensar que quanto mais nós estudamos e ganhamos experiência sobre o funcionamento fisiológico, as alterações nas diversas pessoas, uma vez que cada indivíduo pode ter uma interação diferente com cada fármaco, com cada substância, isso permite personalizar, isso permite refinar e tornar mais eficiente, mais melhor, propriamente melhor, nosso tratamento das diversas doenças e pessoas. Então, nós estamos buscando fármacos com menos efeitos colaterais, que possam ter uma menor dose de administração, mas ainda tenham eficiência fisiológica, não necessitando de tratar com grandes doses, e também que essas doses elas sejam administradas de maneiras menos invasivas. E conforme a farmacologia evolui como uma ciência, com diversos estudos, nós nos tornamos mais perto dessa ideia de um fármaco que siga esse modelo ideal, que possa possivelmente até mesmo associar conglomerados de fármacos que tratem pessoas com condições associadas, mais de uma doença, em um só estilo de tratamento. E conforme nós também progredimos nessa jornada da evolução terapêutica e farmacológica, nós aumentamos a variedade de medicamentos, então, que podem agrupar mais de um fármaco ou não, e que permitem uma terapêutica muito elaborada. Nós já vimos ao longo da história que a terapêutica muitas vezes vai além da farmacologia, desde as épocas indígenas, em que se também, além dos chás e ervas que poderiam ter fármacos, tinham-se cânticos, elementos religiosos, ou mesmo no Egito, na própria Europa, que nós tivemos um direcionamento da medicina para substâncias mais médicas, fitoterápicas, como já foi citado, e essa variedade de medicamentos cada vez mais elaborada permite uma terapêutica segura, precisa e muito mais entendida. Então, nós podemos entender os processos de absorção, distribuição e eliminação da farmacocinética, como também já foi citado pelo Romo, e os efeitos e alterações corporais estudados pela farmacodinâmica. E quando nós entendemos esse processo, as interações dos fármacos no corpo, a gente consegue fugir daquela metáfora que já foi citada pela professora, do vendedor de remédio dos filmes de faroeste, que chegava em uma cidade, puxava seu estoque e falava: comprem, isso vai te curar. As pessoas bebiam e compravam indiscriminadamente em doses que eram simplesmente adivinhadas, não se tinha nenhuma ciência ali por trás, e o próprio médico, entre muitas aspas, ele ia embora, nunca mais voltava naquela cidade, não acompanhava a evolução, não via os resultados, como que aquela dose iria gerar na pessoa, a concentração do tecido, isso não era nem imaginado. Então, com o nosso maior conhecimento farmacológico, aliado à evolução terapêutica ao longo da história, que está essa evolução terapêutica intimamente relacionada às outras áreas do conhecimento, que nós já demonstramos. Então, essa evolução permite que a gente se afaste dessas práticas totalmente absurdas, como a que eu já mencionei, e nos aproximemos de um tratamento mais humano, que seja específico para cada paciente e que seja completo por excelência. Então, esperamos ter respondido a pergunta do nosso seminário e muito obrigado pela atenção.